Boa tarde a todos. Esse cartaz que eu deixei, essa abertura, mostra aí alguns trabalhadores, né, alguns que eu chamo de obreiros do bem. Estão faltando ali muitos, né? Mas esses aqui são alguns exemplos que eu tenho colocado, já estou fazendo assim, comecei uma série de palestras, porque são pessoas, são espíritos que vieram realmente no trabalho do bem, do início da doutrina espírita no Brasil, em Portugal, e é importante que a gente possa conhecer pelo menos um pouco da vida dessas pessoas, o que eles contribuíram para espalhar o Evangelho, né, através da doutrina dos Espíritos. Né. Então, só por curiosidade, alguns aqui vocês conhecem claramente, né, o primeiro aqui, é isso? Quem que é? Kardec, né? Todo mundo conhece Kardec. O segundo, Leon Denis, né, o francês, que nós falamos já no passado. O próximo, Batuíra, nascido em Portugal, né, que nós vamos falar, na Vila Meana, Conselho de... do Castelo, né, São Tomé do Castelo, em Vila Real, não é isso? Na freguesia e na Conselho de Vila Real. O próximo, Augusto Elias da Silva, outro português também, o Batuíra foi para o Brasil. Augusto Elias da Silva também foi para o Brasil, fundador da revista O Reformador, contribuiu com a fundação da Federação Espírita Brasileira. Então, são pessoas importantíssimas da doutrina espírita, não é isso? Esse aqui, Anália Franco, tá? Esse, Bezerra de Menezes, não é isso? Esse aqui, com esse bigode elegante, Fernando de Lacerda, outro português, né, que foi para o Brasil também, tá certo? Olha só que interessante. O Chico todo mundo conhece. Esse próximo, Eurípides Barçanufo, Meimei e Caibar Schutel, né? São assim alguns trabalhadores que realmente vieram com uma missão importantíssima, não é isso? Eu falei já sobre o Kardec, sobre o Leon Denis, e hoje nós vamos falar sobre o Batuíra, né? Que não é o nome dele original, né? Depois nós vamos ver por que ele tem esse nome aí, não é isso? Tá aí. O nome dele, Antônio Gonçalves da Silva. Depois ele acrescentou no nome dele Batuíra. Então, o nome dele ficou Antônio Gonçalves da Silva Batuíra. Tá bem? Muito curioso isso, né? Olha só que interessante. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos narra, através da psicografia de Chico Xavier, que Jesus determinou que a árvore do Evangelho fosse transposta para o Brasil. Para isso, convoca uma série de trabalhadores no mundo espiritual para que se corporificassem na terra, a fim de que tudo saísse conforme seus desígnios. Olha só, tem um plano. A espiritualidade maior não improvisa. Existe um plano. A vinda de Jesus, é isso tudo. A vinda de Kardec, todos esses espíritos que vieram têm um plano, não é? E são vários colaboradores que vêm nesse intuito. Olha só. Entre eles, Eliu, protetor de Portugal, que encarnou como infante Dom Henrique em 1394. Olha só, o protetor de Portugal veio encarnar aqui em Portugal, nas terras portuguesas. Não é isso? Teve no Brasil Ismael e aqui o Eliu, operando a renovação das energias portuguesas, expandindo as ações para além-mar. Não é à toa, né? Por que não foi a Espanha que descobriu o Brasil e sim Portugal? Isso tem um motivo. Isso não foi por acaso isso aí, tá certo? Outro emissário foi Batuíra, cujas encarnações anteriores reforçam a relação fraterna entre Portugal e Brasil. Batuíra encarnou como Dom Dinis, certo? Que foi esposo da rainha Santa Isabel de Aragão. E na obra Nosso Lar, Isabel é a veneranda, um espírito muito elevado lá em Nosso Lar. Olha, eles voltam, eles vêm numa condição e voltam, vêm com uma missão, com outra, às vezes numa condição mais simples e às vezes
não é? Uma posição mais destacada. Batuíra encarnou, né, como disse, né, já em 1261, depois Batuíra encarna como João Ramalho Maldonado, nascido em Portugal em 1493 e desencarna em São Paulo em 1580. Foi um explorador que teve um papel importante na aproximação pacífica entre índios e portugueses. Porque a colonização do Brasil não foi uma coisa simples. Você imagina lá chegar um monte de caravelas, uma população de lá indígena, e recebe aqueles portugueses, né? Eles não sabem o que fazer, né? Uma língua que não conhece, tá certo? Então, depois do primeiro contato, vieram outros, e vieram esses exploradores, entre eles João Ramalho, que veio exatamente continuar com esse trabalho de exploração e continuar com essa relação, né, de Brasil e Portugal, tá certo? Então, repare que o espírito Batuíra já está aí faz tempo. Então, está aí, né, a casinha onde ele nasceu, 26 de dezembro de 1838, depois nós vamos ver, ele foi registrado em 1839, na Vila Meã, freguesia de São Tomé do Castelo, concelho de Vila Real. Ele desencarnou em São Paulo, né, no Brasil, 22 de janeiro de 1909. Então é bem ali, olha só, tá? O nascimento dele, quer dizer, não existia ainda a codificação do Espiritismo de Kardec, isso vai ser mais para frente. Então ele está ali, né, nesse início, o desenvolvimento da doutrina. Tá? Esse aqui é o registro de nascimento, porque teve eu já vi pessoas falando que ele nasceu em Maia, né, deram outros lugares onde ele nasceu, tá certo? Isso aqui é o registro de nascimento dele, tá certo? Então está aqui, ó, Vila Meã, freguesia de São Tomé do Castelo. Então o registro dele de nascimento é lá mesmo, né? Foi lá mesmo em Vila Real que ele nasceu, tá? Acho que teve gente que viu ele em outro lugar, tudo bem, o espírito pode ser visto, mas o nascimento dele, o registro dele é nesse lugar. E eu considero muito importante essa obra de um português, né, que é o Paulo Mourinha, tá certo? Que fez essa obra chamada Uma História Luso-Brasileira, tá? Onde eu pego como referência algumas informações, e ele foi atrás, pesquisou e confirmou realmente o nascimento do Batuíra nesse lugar aí, tá certo? Muito bem, e lá tem essa placa que diz, né? Nesta casa nasceu o abnegado Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, emigrou jovem para o Brasil e ali fez fortuna. Mais ou menos essa fortuna, viu? Não foi assim, aquelas coisas, né? Mas ele teve um homem que teve muitas casas de aluguel, né? Teve algumas posses. Em ajudar os mais necessitados, entre várias obras de beneficência, fundou o Abrigo Batuíra, um refúgio para idosos, viúvas, órfãos e doentes mentais. Tá? Então ele teve um trabalho importante, nós vamos ver também, que ele foi também um abolicionista, que escondia os escravos foragidos. Tá? Então ele tem uma importância muito grande, o Batuíra. Muito bem. Foi para o Brasil com 12 anos de idade. Ele já tinha um irmão que morava lá, então o pai mandou para lá, ele fazendo companhia para o seu irmão. Ele ficou no Rio de Janeiro por 3 anos e depois transferiu-se para Campinas, São Paulo, onde trabalhou na lavoura. Mais tarde foi para a capital de São Paulo. Esse período, a capital de São Paulo, que hoje tem aproximadamente 12 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo, é maior que a população de Portugal, a cidade de São Paulo, tinha 30 mil habitantes São Paulo nessa época. Não é? Era uma cidade com pouca gente, tá certo? E ele vai, agora onde saiu essa alcunha de Batuíra? Ele vai trabalhar como, não existia nessa época bancas de revista e de jornal. Então as pessoas pegavam e a distribuidora do jornal, onde fazia o jornal de impresso, pegavam os jovens, crianças, e eles saíam nas casas, nas ruas, nos bares para vender o jornal. Eu fiz isso na minha infância, em Campo Grande, no Brasil, né? Eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu saía vendendo jornal e ganhava uns trocos muito bons, né? Então, o Batuíra fazia isso. Ele não tinha esse nome ainda, mas ele corria muito, para lá e para cá, corria muito, né? E aí os estudantes falam assim, nossa, ele parece um Batuíra. Batuíra é uma ave, voa muito rápido, que tinha lá no rio Tamanduateí, em São Paulo, lá na beira do rio, e corria muito, era muito ágil. Então botaram o apelido do Batuíra, né, do Antônio, né, Gonçalves de Batuíra, porque ele corria muito. E ele gostou desse nome aí e ficou, certo? Então a origem seria dessa ave que voava e corria muito rápido, tá certo?
Então, disso aí. Então, aqui está o exemplo do jornal Correio Paulistano que ele vendia, certo? Quando bem jovem. Depois do jornal, olha só onde ele foi trabalhar. Ele foi trabalhar na área de teatro, né? Ele conseguiu um espaço, pegou um grupo de pessoas que também gostavam de teatro e ele começou a produzir peças de teatro. E as pessoas gostavam muito dele como um ator, interpretando. Olha só, tá? Ele reuniu os atores amadores no fundo de uma taverna, fizeram diversas apresentações, teve boa aceitação pública, sendo muito aplaudido pelas suas encenações. Então, é uma característica do Batuíra que a gente nem imaginava, né? Trabalhou como ator, certo? Na sua juventude. Dedicou-se ainda à fabricação de charutos, conseguindo assim certa economia, permitindo-se casar com Brandina Maria de Jesus, tendo com ela um filho, Joaquim Gonçalves Batuíra. Então, essa questão com relação à economia, sim, ele vai começar a desenvolver esse trabalho dessa fábrica de charuto, ele vai adquirindo devagar, consegue uma casa, ele consegue comprar outra e começa a alugar algumas casas pequenas que ele tinha, inclusive para pessoas que tinham poucas posses, né? Ele começa a se manter ali e vai se desenvolvendo com essas economias, é isso? Então não era assim uma pessoa milionária, né? Mas estava bem situado na sua condição, tá? A rua que ele morava, o pessoal chamava a Rua do Espírita. Né? Depois foi chamado Rua do Espírita, né? Num bairro lá de São Paulo, que depois a rua foi mudando de nome, né? Mas é curioso também. Batuíra, como eu disse, foi um grande abolicionista, associando-se à ideia de José do Patrocínio, Luiz Gama e Rui Barbosa, que são pessoas importantes no Brasil, que também auxiliaram muito nesse trabalho da libertação dos escravos, certo? Adquiriu propriedade na região de Lavapés, né? Como disse, que ele permitiu esconder escravos foragidos até que conseguisse a eles uma carta de alforria. Então eles conseguiram depois uma liberdade através de uma carta que não precisariam ser mais escravos. Então, lógico, isso aí também tinha pessoas contra, tinha que ser escondido, porque a gente fala, mas era natural na época isso. Os proprietários de fazendas, de café, de tudo, da lavoura, tinham escravos. Isso aí era comum, tá? Hoje a gente acha um absurdo, mas naquela época era comum. Então quem fosse contra isso, estava contra o Estado, estava contra os grandes proprietários. Eles não queriam, evidentemente, que libertasse os escravos. Então era escondido que o Batuíra, entre outros, escondia esses escravos para depois, né, conseguir a sua liberdade. Também foi em sua residência que acolheu dezenas de pessoas acometidas pela varíola em 1873. Auxiliando-as em sua recuperação. Ele não era espírita, era uma pessoa boa. É isso que aconteceu também com Kardec. Antes de codificar a doutrina dos espíritos, Kardec já era bom. Uma boa alma, estudioso, dedicado, honesto. Então, lógico, só que não tinha ainda aquele conhecimento com relação à vida espiritual. E com Batuíra vai acontecer a mesma coisa. É isso? E ficou viúvo, casou-se pela segunda vez com a senhora Maria das Dores Coutinho, tendo um segundo filho de nome Joaquim, tá certo? E aí que vai acontecer depois com relação ao filho dele, a sua descoberta, pode-se dizer, né, para a doutrina dos espíritos. Infelizmente, seu filho Joaquim veio a falecer quando completava apenas 12 anos de idade. Era muito comum naquela época, nós vemos também que o Bezerra de Menezes também teve muitos filhos, muitos morreram, inclusive muitos jovens, muito criança. Foi algo triste para Batuíra, que no dia ficou muito consternado e se recolheu nos seus aposentos. Ele ficou lá, né, no dia do velório do filho, ele ficou ali todo consternado, entrou lá no seu quarto, ficou lá, enquanto as pessoas estavam na sala, lá cuidando do velório. De repente ele sai lá do quarto com uma postura totalmente diferente. Ele voltou e disse para as pessoas: não quero que ninguém chore mais aqui. Meu filho não morreu, meu querido filho vive, por isso não chorem mais. Eu só quero alegria a partir desse instante, tá? As pessoas acharam estranho. E ele saiu da casa. Saiu, de repente ele arrumou uma banda de música e entrou no velório tocando. Aquilo foi, tá louco, né?
endoidou de vez, né? No dia do velório, ele, não, eu quero isso, a minha é alegria, ele não está morto. Essa foi a reação dele. Olha aí, as pessoas ficaram surpresas, e mais ainda quando Batuíra, né, botou... Alguns acharam que Batuíra ficou louco com a perda do filho, quer dizer, ele ficou desnorteado com a perda do filho. Mais tarde, apenas para íntimos de Batuíra, contou o que aconteceu quando estava no seu quarto. Olha só. Seu querido filho, Kim, apareceu a partir de uma luz e disse, o filho como espírito, pai, não fique triste, disse-me ele, eu não morri, estou mais vivo do que nunca. Seus lábios sorriam, seu semblante estava calmo e transmitia muita paz. Em seguida, suas mãozinhas acenaram para mim, da mesma maneira como fazia quando se despedia em vida, e sua imagem foi suavemente se apagando na tinta gasta da parede. Quer dizer, ele teve uma visão. Tá? Aquele foi o chamado do Batuíra para a vida espiritual, para a missão exatamente que ele ia se dedicar depois na divulgação da doutrina. Após esse acontecimento, Batuíra, que já era um espírito caridoso, abraçou as ideias espíritas, tornando-se um dos grandes divulgadores da doutrina espírita. Tá? Então precisou acontecer aquele caso, é isso? Muita gente acontece isso ao despertar depois de um acontecimento como esse, tá bem? Ele foi representante a partir de 1889 da Revista Espírita Reformador da Federação Espírita Brasileira. Então, a revista que nós vamos ver depois, que foi fundada por Augusto Elias da Silva, outro português, é isso? E ele foi representante dessa revista, fundador do Grupo Espírita Verdade e Luz, do prédio da instituição Verdade e Luz, localizado na Rua Espírita, número 28, em São Paulo, doado por Batuíra. Está aqui o prédio, né, da época, olha, é isso? Onde vivia, onde aconteceu exatamente essa instituição Verdade e Luz, fundada por ele. Tá bem? Criador de pequena tipografia, quer dizer, ele já tinha um contato com o jornal, ele vendia jornal. A gente mesmo que vendia jornal, a gente conhecia, eu mesmo ia lá ver como é que era o jornal feito. Você tinha contato, né, aquela tinta, como é que era feito, era curioso. Então ele tinha contato e ele se dedicou a isso, olha aí. Fez uma pequena tipografia, divulgada a divulgação e propagação do Espiritismo, editando quinzenalmente o periódico Verdade e Luz, contendo 4 páginas e publicado aos milhares. Está aí, é isso? O exemplo do jornal, esse aqui é de 28 de fevereiro de 1900, tá bem? Está aí um exemplo do jornal Verdade e Luz, que ele utilizava, que ele divulgava, e aí as pessoas escreviam esses jornais, faziam todos os... tudo ligado à doutrina para poder divulgar, e a importância do jornal, que ele vai, né? Vai para outras regiões, vão distantes, as pessoas podem ter contato com a doutrina. Inclusive nós sabemos também que o Reformador, quando o Elias da Silva fez, mandou vários exemplares aqui para Portugal, tá? Para poder realmente mostrar o trabalho que ele é do mundo todo, né? Não era só de Brasil e Portugal, certo? Ele foi médium, curador, ministrando receitas homeopáticas, água magnetizada e passes que lhe valeu a exemplo de Bezerra de Menezes, titular popular, o médico dos pobres. Propagador incansável dos preceitos espíritas, com folhetos impressos por ele próprio e distribuídos gratuitamente, além de livros por todo o país. Criador, ao lado de outros confrades da União Espírita do Estado de São Paulo, unindo as casas espíritas de todo o Estado e dando-lhes o suporte e orientação doutrinária. Quer dizer, aí que está, gente. Ele era um trabalhador. Por isso que eu acho interessante conhecer essas pessoas. Eles são um exemplo para nós. Às vezes a gente reclama. Eu tenho que ir lá no centro fazer uma palestra, né? Está chovendo, né? Ou eu tenho que ir lá fazer tal coisa. Tem uma reunião espírita, mas está frio para ir lá, né? Essas pessoas não tiveram uma vida fácil. Nenhum deles. Nós vamos ver a história de cada um. São vidas difíceis, mas eles se empenharam realmente, sabiam da importância que tinha para se dedicar nesse trabalho do bem, certo? Aqui eu peguei, tem muitos casos famosos dele, eu peguei 2 aqui do próprio Morinha, que eu acho curioso, né? Que são casos, estão vários casos dele, mas eu peguei aqui esses 2. O primeiro é chamado Nunca é Demasiado Tarde. Esse aqui foi extraído de um livro, o próprio Morinha coloca, de Amadeu Santos, um livro chamado O Retumbador da Trombeta,
é interessante caso de conversão do médico e dentista Alcírio Valadão, que Batuíra iniciou enquanto encarnado e terminou no plano espiritual. Ele começou a conversar com esse médico aqui, ainda em vida. Não conseguiu convencê-lo, né, a abraçar ou pelo menos se envolver na doutrina espírita. Olha que curioso. O nosso confrade doutor Alcírio Valadão, ilustre clínico dessa capital, expuseram-me os motivos que o levaram a aceitar o espiritismo. Por que ele aceitou o espiritismo? Tendo feito o curso de odontologia em São Paulo, houve a feliz oportunidade, narra ele, de conhecer Batuíra, de quem se tornou amigo. Nesse tempo, esposava ele ideias materialistas, e Batuíra lhe dissera que ainda o tornaria espírita, visto que era um moço inteligente, com tendências para a prática do bem. Deixando São Paulo, fixar a residência no Rio de Janeiro, matriculando-se na Academia de Medicina, onde se formou em Ciências Médicas e Cirúrgicas. Certo dia, passeando despreocupadamente por determinada rua da capital, viu-se compelido por uma força estranha e irresistível a subir a escada de determinado prédio. Vencida a escada, viu-se de permeio a uma numerosa assistência que silenciosamente ouvia o orador que dissertava sobre assuntos espíritas em homenagem ao patrono da casa. Quer dizer, ele estava andando na rua, de repente deu aquela vontade, eu tenho que subir nessa escada, eu tenho que entrar nesse prédio aqui. Deu essa vontade. Ele subiu, chega lá, tinha uma reunião espírita, e alguém falando, e ele sentou. Poucas palavras do orador ele pôde ouvir, porque logo caiu em transe. Ele era médium e não sabia disso, né? Caiu em transe, quer dizer, o médico caiu em transe, discorrendo por algum tempo sobre os mais elementares princípios doutrinários do Espiritismo. Terminada a locução, toda a assistência deixava transparecer uma emoção profunda causada pela impressão agradável que lhe proporcionara aquele discurso erudito e oportuno de atualidade doutrinária e científica espírita. E muitos assistentes vinham dar-lhe os parabéns pela brilhante peça oratória que acabara de produzir, ao que lhes respondia não conhecer nada do espiritismo, nem saber explicar o que havia sucedido, porque médium inconsciente. Quer dizer, ele foi, pode-se dizer assim, entre aspas, tomado, né, naquele momento, e o Espírito se manifestou através dele, sem que ele percebesse, ficou inconsciente e começou a falar sobre o Espiritismo. Foi então quando um médium desenvolvido do centro cai em transe e diz, um médium ali fala para o médico, meu amigo, eu sou o Batuíra, aquele que acaba de falar por intermédio do teu aparelho. O Batuíra falou através dele. Para cumprir com a palavra, resgatar a promessa de que havia de te tornar espírita. Não o consegui na minha vida material, mas hoje, mesmo desencarnado, com o auxílio das excelentes faculdades mediúnicas que o Pai te confiou, pude conduzir-te aos umbrais do templo do Espiritismo. Estuda-o com isenção de ânimo e com carinho, e terás o consolo para a tua alma. Adeus. Diante do ocorrido, o Dr. Valadão foi obrigado a estudar a consoladora doutrina dos espíritos, dela se tornando um adepto consciente e fervoroso. Quer dizer, não tinha como não aceitar aquilo, né? A coisa foi muito evidente, aconteceu com ele. E o segundo caso, também é bem curioso também, chama A Bica do Convertido. Olha que caso curioso. Certa vez, uma senhora, esposa de rico fazendeiro, desenganada pelos médicos, tendo ouvir falar de Batuíra e suas curas através da homeopatia, pediu ao marido que fosse até a rua espírita buscar tais remédios. O fazendeiro, tão poderoso quanto orgulhoso, que não acreditava em nada daquilo, a contragosto, atendeu o pedido da companheira. A meio caminho, porém, como o orgulho falasse mais alto, encontrou uma nascente de água límpida, encheu a garrafa que portava e que serviria para trazer tais remédios e voltou para sua casa. Ele não foi até o Batuíra, foi lá na fonte, pegou uma água e levou para a esposa. Ao encontrar a esposa, entregou-lhe o líquido da fraude e disse-lhe, é para você tomar uma colher de sopa 4 vezes ao dia. Certo? Quando terminar, eu volto para buscar mais. Disciplinada, a esposa iniciou o tratamento e começou a apresentar melhoras para a surpresa do fazendeiro. Ardiloso, ele arma um plano para desmascarar o charlatão espírita.
Então ele fala, quer dizer, o cara não cura nada, né? Isso aqui é um efeito placebo. Vou lá encontrar esse tal de Batuíra. O dia escolhido foi por ocasião de palestra pública. Lá vai ele, altaneiro, certo de ser possuidor de grande trunfo para desbancar o charlatão. Mas para quem se julgava de posse de uma armadilha, quem teve o choque da surpresa foi o próprio fazendeiro. Mal houvera se colocado entre a plateia, Batuíra interrompeu a palestra e dirigiu-se diretamente a ele. O senhor perdeu o seu tempo vindo até aqui. Era só encher de novo a garrafa com a água daquela bica. Que os espíritos colocariam os remédios na água para que a cura de sua esposa se concretizasse. Faça isso e nada mais. O envergonhado fazendeiro retirou-se do recinto, mas voltou no dia seguinte para nunca mais se afastar dos trabalhos do grupo. Quer dizer, olha só, a mediunidade no caso do Batuíra era grande. Como é que ele vai, né? Chega uma pessoa aqui e ele já consegue perceber tudo o que aconteceu. Sabia por que ele estava lá, por que era aquela água, a esposa dele que estava precisando. Quer dizer, esse é um exemplo de mediunidade que tinha Batuíra, certo? Pessoas importantes que testemunharam sobre Batuíra. Anália Franco, que eu falei que é chamada, né? A grande dama da educação brasileira, espírita, pessoa também fantástica, foi contemporânea e grande amiga de Batuíra. Né? Pessoas se aproximaram com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo. Anália fundou a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, que mantinha vários serviços assistenciais à população, destacando-se as escolas e orfanatos. No número 62, A Voz Maternal, de janeiro de 1909, Anália noticia o desencarne de Batuíra. Na madrugada de 22, presente, baixou ao túmulo o ancião de 69 anos, senhor Antônio Gonçalves da Silva Batuíra. É fora de dúvida que foi um batalhador na prática do bem. Fundou há 19 anos a Verdade e Luz, que incontestavelmente cooperou com o desenvolvimento da doutrina que abraçou. Foi um devotado apóstolo do bem. Deus o chame a seu regaço. Quer dizer, a Anália, né, era contemporânea, sabia da importância dele, do trabalho dele. E eu digo, eu não conhecia Batuíra. Eu não conhecia Batuíra. Né? Não sabia da importância que tem, da obra que tem, como tantos outros. Não é isso? Caibar Schutel, que é outro abnegado da causa espírita em São Paulo, se referiu a Batuíra como espírito liberal, simples na sua caridade, grande na sua simplicidade. Olha, a palavra, né, sucinta, mostrando como é que era Batuíra. Esse aqui é o túmulo, tá, onde ele está enterrado. Esse túmulo é o cemitério da Consolação, no centro de São Paulo. É um cemitério que tem muita gente ilustre, né? E lá está o túmulo do nosso Batuíra, nascido na Vila Meã, né? E desencarnou em São Paulo. Né? As obras psicografadas por Chico Xavier com mensagem de Batuíra. Esse aqui é mais luz, é uma obra, né, do Batuíra. Aqui as outras, são outros espíritos, ele também participa, não é isso? Dicionário da Alma, Vozes do Grande Além, Coragem, Calendário Espírita, Seguindo Juntos, Praça da Amizade, Recados da Vida, Escultores de Alma, Irmãos Unidos, Bênçãos de Amor, Antologia da Paz. Vale lembrar que espíritos como Batuíra, Bezerra de Menezes, Caibar Schutel, Eurípides Barçanufo, entre outros, vieram, de certa forma, pavimentar a estrada do espiritismo, antecedendo, inclusive, a vinda de Francisco Cândido Xavier, que, com os livros escritos através da sua mediunidade e com seu exemplo de vida cristã, veio continuar de maneira edificante o trabalho iniciado por Allan Kardec. Ou seja, ele próprio voltou Kardec voltou como Chico. Né? Muitas pessoas ainda discordam disso. Por que Chico? Né? Como que, né? Kardec é Chico? Mas as provas são grandes, tem muito material sobre isso.
ele veio continuar o trabalho dele e esses espíritos todos vieram escrevendo através dele, não só o Batuíra, Bezerra de Menezes, tantos outros vieram escrever aí para completar a obra da doutrina dos espíritos. Está aí, eu e a Aini fomos lá, olha lá, né? Nós fomos lá conhecer a casa do Batuíra, conversei com pessoas vizinhanças, mas não tem nenhum parente mais nada lá, ninguém, né? Tem uma pessoa que cuida da casa, vai lá de vez em quando, mas não tem assim, não conversei com ninguém, se tivesse algum, pelo menos não tem nenhum parente lá. Mas foi curioso, né? Ir lá e conhecer, tá certo? A casa de pedra, né? Bem, tá aí a bibliografia que eu utilizei, do Mourinha, né? Eduardo Monteiro, Batuíra, Verdade e Luz, editora Lumen. Batuíra, um pioneiro pouco conhecido dos espíritas. É isso mesmo, pouco conhecido dos espíritas. Você tem um trabalho importantíssimo. Então, o que eu faço, gente, primeiro, esse trabalho é para mim, primeiro, para eu conhecer, que eu também não conhecia, né? E que possa estimular vocês também a também conhecer um pouquinho mais o exemplo da vida dessas pessoas, a contribuição deles, que eu considero exatamente como trabalhadores ou obreiros do bem, certo? Muito obrigado pela participação de vocês aqui assistindo os trabalhos de hoje.